Tá na Família mídia Serpenses! Bom, pessoal, hoje a gente tá aqui com a Cláudia Honora. Ela é advogada, ela preside o Conselho Afro de Rio Preto também. E, Cláudia Honora, se apresenta um pouquinho pra gente, fala um pouquinho sobre o seu trabalho e a sua função. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez, de estar aqui com vocês. E eu sou uma mulher preta, sou uma mulher advogada, filha da dona Neide Sueli e do seu Antônio Carlos Tobias. Eu sou advogada e a minha especialização é em direito de família e sucessões, lei geral de proteção de dados e o direito criminal. São as áreas em que eu atuo dentro do meu escritório. Escritório esse que eu fundei lá em 2015, né? Quando logo depois que eu peguei a minha inscrição da OAB, eu fundei o meu próprio escritório. E a advocacia fez com que eu usasse do direito como uma espada para poder proteger, para poder tutelar, para poder resguardar os direitos. E até então, por um tempo considerável, eu atuei somente na advocacia. Eu nunca tinha ido para esse lado social. Quando eu fui convidada por 3 grandes amigas, que eu tenho cuidado de chamá-las de madrinha, que foi a Lila Santiago, a Mônica Galindo e a Denise Maria, para integrar no Conselho Municipal Afro. Depois eu fui convidada para participar do Grupo Mulheres do Brasil e, por fim, para participar da chapa diretora que concorreria à diretoria ali da OAB. E esses lugares aonde eu ocupo, esses 3 lugares, mais a advocacia, me deram a oportunidade, né, de falar um pouco mais sobre as questões que para mim é fundamental, que toca diretamente a minha vivência, toca diretamente a minha vida e sobretudo a minha existência. Então, sou advogada de formação, é a área que eu atuo, é onde eu desempenho a minha carreira, mas também ocupo outros espaços que têm como viés esse fomento à justiça social, à inclusão e coisas que faz com que a gente avance enquanto sociedade. Sim. Interessante. E, Cláudia Honora, a gente sabe que, infelizmente, no mundo que a gente vive, muitas mulheres, ao entrar na faculdade ou um curso superior, são muito destratadas, ainda mais mulheres e pessoas negras. Como foi para você, uma mulher negra, entrar e cursar advocacia, que é um curso que, infelizmente, é predominado por homens brancos? Realmente, esse lugar, esse espaço, não é um espaço onde os nossos corpos são reconhecidos. Eu costumo dizer isso, porque precisa ser uma coisa que seja impactante quando você fala o que é uma mulher negra ocupar um banco universitário do curso de Direito. É um lugar que não foi preparado para nós. Claro, nem de longe eu posso dizer que eu sou a primeira jurista, muito pelo contrário. Nós temos uma gama de juristas negras, mas ainda assim, mesmo a gente tendo essa gama de juristas negras, o meu corpo ainda não ocupa esses lugares, né? E a gente pode até, de uma maneira bem amplificada, sair desse espaço municipal onde a gente está e verificar que uma das maiores cortes do nosso país, que é o STF, ainda não teve uma ministra negra. Então, quer dizer, é uma coisa que é micro, mas ela também é macro. E ocupar esses espaços do direito, enquanto mulher negra, ele a todo momento me questionou, me colocou à prova, para que eu pudesse dizer o porquê que eu estou ali. Quem é aquela pessoa que está ali? Não foi um caminho fácil, é um caminho onde o racismo estruturante ele se perpetua, ele permanece, mas é um caminho que é possível. É isso que eu falo para todas as pessoas. Não é um caminho fácil, mas é um caminho possível. Até você chegar em algum lugar de autoridade, poder e decisão, você vai sangrar bastante. Mas eu estou aqui e estou aqui para pavimentar o caminho para aquelas que virão. Espero que venham grandes e muito mais juristas negras aqui, sobretudo em São José do Rio Preto. Com certeza, e eu tenho certeza que elas vão se inspirar em você também. E por falar em inspiração, tem alguém que te inspirou nesse caminho? Alguém que você via a trajetória, via esse progresso e falava assim, não, com certeza eu quero fazer pro mundo o que essa pessoa fez pra mim, assim, o que eu vejo quando eu olho pra ela? Ah, sim, tem sim. Eu tenho algumas pessoas que me inspiraram. Uma, sem sombra de dúvida, é claro, a minha mãe. Sempre foi aquela mulher altiva, que com pouco conhecimento, né,
ela sempre impingiu em mim um ser humano que pudesse ser um ser humano que fizesse daquele lugar um lugar diferente, um lugar melhor para o outro. Sim. Mas profissionalmente, eu tive a minha tia, uma mulher advogada, negra, que lá na década de 80 experimentou o que era ser advogada. Então, quer dizer, se hoje, quando vocês me perguntam o que é uma mulher negra dentro da advocacia, eu falo para vocês, é um lugar de dor. É um lugar onde seu corpo não é reconhecido. É um lugar onde seu corpo não é respeitado. É um lugar onde você vai entrar dentro dos tribunais e vão te questionar quem é você. Enquanto a gente sabe que para outras pessoas, sobretudo o homem branco, ele tem o passe livre, né? Eu falo que ele tem um kit advogado, é o blazer, é o óculos, a chave e o celular na mão, ele entra em qualquer lugar sem precisar ser identificado. Enquanto nós mulheres, e sobretudo as mulheres negras, temos que praticamente falar qual que é a nossa tipagem sanguínea para poder acessar esses espaços. Mas eu tive a minha tia, que era advogada na década de 80, e que me explicou quem era o advogado, qual era a função do advogado. E foi ali que eu me apaixonei e que eu já entendi muito cedo que eu teria que fazer do direito a minha espada. Então, quando ela traz para mim, Cláudia, advogado é aquele que tutela, que defende o direito das pessoas, eu falei, é aquilo que eu quero ser. Então, sem sombra de dúvida, ela foi a minha primeira referência. Então, um agradecimento para da Cláudia Onura, que ajuda a transformar ela nessa mulher maravilhosa que ela é. Né? Exatamente. E assim, a gente sabe que, tipo, hoje em dia, infelizmente, a gente tem muitos jovens negros que não sabem da sua história no passado, ou, tipo, acham que, o passado, por eu ser negro, o passado da minha família era escravidão e essas coisas. A gente sabe que a gente hoje tem muito disso apagado. A própria Jamila Ribeiro fala que na faculdade dela de filosofia, ela acabou que não tinha encontrado nenhuma artista negra, ainda mais mulher, para ela poder ler. E eu queria te perguntar assim, para você, como que a gente pode mudar essas situações hoje em dia de apagar o passado das pessoas negras para muitas vezes esses jovens conseguirem reconhecer quem é eles e não acabarem tendo essa crise sobre, tipo, quem sou eu? Quem é meu passado? A minha história, entendeu? Queria que você falasse um pouco sobre. Quando você traz isso, não tem como a gente reduzir essa tua pergunta, essa tua fala a uma palavra, que é a identidade. Se eu não tenho identidade, eu não me reconheço. Se eu sei que eu tenho uma história e que minha história, ela traz luta, ela traz dor, mas ela traz heroísmo, ela traz vitória, ela traz protagonismo, é claro que eu vou enaltecer, né, a minha identidade, porque todas as histórias de toda a humanidade é eivada de lutas, de dor, mas também de vitórias, de conquistas e de protagonismo. Mas a história dos negros não foi pensada dessa maneira. Não foi contada dessa maneira, porque ela foi contada a partir da fala do colonizador. Então, ele traz no seu bojo a figura de do negro de toda e qualquer maneira. Menos de maneira vitoriosa, de maneira gloriosa, de maneira positiva. Então, essa é a razão que muitos negros se afastam da sua história, porque para ele ainda é contada uma história da qual ele quer fugir. Sim. Ninguém quer ouvir que ele é filho de escravo, que ele descende de escravo. Quem quer ouvir? Que você nasceu, que aquela foi a tua condição desde nascença. Ninguém quer ouvir. Ninguém. Mas quando eu sento e eu falo para aquele jovem que ele veio de um reino onde existiam reis e rainhas, ele veio de um reino onde produzia-se riquezas e não só pobreza. Quando eu falo para um jovem que nesse lugar foi ali descoberta os primeiros papiros, né, que traziam ali a matemática, foi ali que foi descoberta os primeiros insights sobre a medicina. Eu estou empoderando esse jovem, eu estou falando para ele, não, a sua história não é só de vergonha, a sua história não é só de dor. A sua história tem muito brilhantismo, a sua história tem muito positivismo. Então, aqui a sua história. Então, Sim. Eu estou empoderando esse jovem, eu estou fazendo com que ele comece a ter uma postura como a tua,
de querer falar sobre esse assunto, de querer cada vez aumentar o seu repertório acerca desse tema, de querer mudar o lugar onde você está. Só que a intenção não é essa. Por isso que a gente fala sobre o racismo estrutural. Porque a estrutura quer fazer com que a gente permaneça nesse lugar, entendeu? Da ignorância, o lugar da baixa estima, né? O lugar de não acesso. Então, quando eu faço isso e eu não empodero, não conto a verdadeira história, a gente não consegue ter um IBGE como o último de 2022, que tem um aumento significativo nas pessoas que se autodeclararam. Por que essas pessoas estão se autodeclarando? Porque as histórias delas estão sendo contadas verdadeiramente como foram feitas, como foram criadas. A história delas está sendo contada a partir de pessoas que representam ela. Ela está tendo representatividade. Então ela se vê dentro de um cargo de executivo, ela se vê dentro de um cargo de legislativo, ela se vê na indústria audiovisual retratada de maneiras diversas de pessoas escravizadas. Então ela vê no audiovisual protagonistas, ela vê no audiovisual sendo retratados juízes, delegados, médicos, escritores, professores. Entendeu? Ela não vê no audiovisual aquilo que eu vi ao longo da minha infância inteira, que os negros eram retratados como domésticos, como motoristas, como seguranças, e quando o papel que eles tinham de maior valor, se não era o escravizado. Então, sem sombra de dúvida, essa representatividade que as pessoas estão tendo no dia de hoje são importantíssima. E aonde a gente vai desaguar? Na educação. A educação tem essa responsabilidade, né, de trabalhar a educação afro-brasileira e africana naquela criança, todas, não só no jovem negro. Sim, é muito interessante porque ao longo da história a gente sempre vê, tipo, nossos avós falando, meu tio ou meu avô veio da Itália, tinha uma família super rica, e, sei lá, meu avô veio da Espanha e ele era amigo de tal imperador e tudo mais, e você vê que isso não é contado entre as pessoas negras, até porque elas não sabem muito de onde veio o passado delas. Elas sabem até onde é contado para elas que talvez um tio dela ou um avô dela foi escravizado, né? E chegou aqui no Brasil e teve que se sujeitar à ordem de um senhor de engenho, abandonando muitas vezes sua família ou até mesmo o seu reino que ele tinha lá. Sua história, né? Sua história. Todo o seu passado, apagando tudo que e ele tinha. construindo tudo como se, você, por exemplo, igual era falar dos europeus, você negro, foi castigado por Deus, então sua pele é mais escura, né? E Exatamente. Eles acabam muitas vezes tendo essa visão, e é muito interessante que você trouxe que a taxa de pessoas que se consideram negras aumentou de acordo com o IBGE, porque você consegue se identificar, falar, o meu passado não foi só isso, não foi só tristeza. Não. Minha gente foi a gente fez muita coisa, a gente tinha um império gigantesco, né? Até porque o berço no mundo surgiu na África, Exatamente. né? Tudo que a gente tem hoje surgiu um dia na África. Com certeza. E isso é muito interessante. E eu queria perguntar, assim, se você teria algum autor negro ou alguma pessoa que inspira, porque eu acho que pra gente poder começar a valorizar e dar atenção que a nossa cultura precisa em si, é a gente consumindo mais essas obras. Porque Sim. foi o que foi falado no vídeo. Tipo, você fala que você não é racista, mas você já leu algum livro de algum autor negro? Você já viu algum filme onde um ator negro é, tipo, o cara principal e não, como você disse antes, um faxineiro ou só passa de fundo? Queria que você trazesse pra gente um pouco disso. Uma das grandes autoras que fez com que eu tornasse para as causas antirracistas de uma maneira mais efusiva foi, sem sombra de dúvida, a Angela Davis. Porque quando ela traz naquela frase célebre dela que a mulher negra, ela movimenta a base da pirâmide social, aquilo começou a fazer muito sentido para mim. Porque eu era aquela mulher negra que ela retratava ali. Eu era aquela mulher negra que começou a sua vida muito nova, já sentindo os efeitos do racismo, que quando foi procurar as primeiras vagas de emprego, eu senti na minha pele que aqueles lugares, né, onde tratavam-se de vagas de emprego, né, dentro de consultórios, dentro de empresas, dentro de lojas, elas não eram permitidas para mim.
Então, aos 19 anos, eu ingresso no meu primeiro trabalho de carteira registrada como empregada doméstica, que é o lugar onde eles entendem que corpos negros, de mulheres negras, têm que ocupar. Sim. Porque quando eu pergunto numa plateia de 30, de 40, de 50, de 200 pessoas, as mulheres negras que vocês conhecem estão trabalhando como empregadas domésticas ou estão como CEO de empresa, e eu vejo que todo mundo levanta a mão majoritariamente para falar que as mulheres negras que eles conhecem estão como cargo de empregadas domésticas, eu estou falando que aquela mulher que Angela Davis retratou na sua obra, que ela é a base da pirâmide social e é a frase que eu trago comigo, e eu vejo que faz todo sentido porque eu fui essa mulher. Eu não fugi dessa estatística. Eu rompi uma barreira, isso não é privilégio nem mérito. É a ruptura, é você subverter a ordem cronológica daquilo que pensam para você. Então, Angela Davis, sem sombra de dúvidas, é para mim uma referência, mas eu não posso deixar de falar das que estão aqui, que me referendam muito. E aí eu tenho que citar, por óbvio, Carla Cotirene, eu tenho que citar Bárbara Carini, Djamila Ribeiro, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, eu tenho que citar, sem sombra de dúvidas, Cida Bento, que traz em sua obra, né, o Pacto Narcísico da Branquitude. Então tem várias autoras aqui dentro do Brasil, tem os também lá de fora, como Angela Davis, Franz Fanon, que são obras que eu gosto, Grada Quilomba, que eu gosto de estar sempre estudando, que eu gosto de estar bebendo da fonte. Porque eu me encontro naquelas literaturas, eu me encontro naquelas letras e eu ganho ali combustível para eu poder continuar firme nessa luta contra o racismo. Então, sem sombra de dúvidas, eu tenho essas pessoas como referência, sim. Bom, no início do podcast eu falei que você presidia o Conselho Afro de Rio Preto, né? Você pode explicar um pouquinho pra gente como que funciona? O Conselho Municipal Afro, o conselho, ele é o órgão que tem como ali, vamos dizer assim, um fio condutor entre o poder executivo e a sociedade. Então é o Conselho Municipal Afro que faz essa ligação entre o prefeito, mais especificamente falando, e entre aquelas pessoas que estão lá na ponta da sociedade. E qual é a nossa função? É promover, é fiscalizar. Conselho, quando até então o Conselho Municipal Afro ele era fiscalizador, a nossa função era fiscalizar o executivo acerca da promoção de políticas públicas dentro desse território. Hoje, depois de uma luta de mais de 20 anos dos movimentos negros, Aristides dos Santos, Daroque Viana, dentre outras pessoas que eu poderia citar aqui, o Conselho Municipal Afro é um conselho deliberativo, o que faz com que a gente pense e execute, para além da fiscalização, políticas públicas para essa população aqui em Rio Preto. O que faz com que a gente esteja na mesa, sentada junto com o prefeito, quando a gente for pensar as políticas públicas para essa população em São José do Rio Preto. Então, sem sombra de dúvida, ele é um órgão regulamentador, um órgão fiscalizador, que tem no seu bojo, que tem como premissa essa articulação entre o poder executivo e a sociedade para que a gente possa pensar junto políticas públicas, ações afirmativas para essa população. Entendi. E alguns projetos você pode contar pra gente que vocês desenvolveram? Sim, o Conselho Municipal Afro trouxe uma agenda vasta que trata das questões, sobretudo, da educação antirracista. E quando a gente fala da educação antirracista, a gente está falando de um pilar que é importantíssimo, que é o da educação. Então, o Conselho Municipal Afro tem dentro do seu bojo a função e o compromisso em executar a Lei 10.639, que é uma lei que prevê a obrigatoriedade do ensino da educação afro-brasileira e africana dentro das escolas. Hoje isso acontece a passos lentos. Infelizmente, como vocês falaram no início dessa nossa troca aqui, da nossa conversa, ainda é muito pouco os livros que chegam até as escolas, ainda é muito pouco a formação dos professores, ainda é muito pouco esse ensino que chega até essas crianças, até esses adolescentes, enaltecendo as suas raízes ao longo
365 dias do ano, ou seja, de janeiro a janeiro. A gente vê que ainda a educação, as escolas estão muito viciadas em tratar desses assuntos que deveria ser tratado ao longo do ano todo, tratar esses assuntos apenas no mês de novembro. Então esse é um projeto do Conselho Municipal Afro, assim como o projeto Herdeiros de Zumbi, porque a gente vê a ausência de homens negros nesses espaços de autoridade, poder e decisão, e a gente sabe que quando a gente vai lá nas estatísticas, no Fórum de Segurança Pública, a gente sabe que os homens negros são os que mais morrem por violência urbana, né? São, como estatisticamente foi trazido ao longo de todos esses nossos estudos, que um jovem negro morre a cada 23 minutos. Então, a ausência desses homens tem muito a ver com essa mortandade prematura. Por isso que o Conselho Municipal Afro também tem esse projeto que a gente tem desenvolvido, que é dos Herdeiros de Zumbi. Então, a gente está ali falando do pilar da educação, nós estamos ali trazendo a representatividade desses homens nesses espaços, mas a gente não pode deixar também de ter uma preocupação com relação à saúde da população negra. Por isso que a gente tem também um projeto que desenvolve, sobretudo, a violência obstétrica com relação às mulheres negras, que são vítimas, maioria, desse tipo de atitude, desse tipo de crime. Sim. Interessante. E bom gancho que você puxou sobre a educação antirracista. E eu queria perguntar pra você, eu sei que na nossa sociedade, você falar sobre o racismo na sociedade, ainda mais com as crianças, é um tabu. Pra você, como que a gente pode melhorar algumas estratégias na nossa educação pra gente poder conseguir trazer esse estudo antirracista pras crianças, pro futuro, né? A primeira coisa, parece que a gente está falando de uma coisa muito impossível, né? Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer e entender é que uma criança, assim como sugere Nelson Mandela, ela não aprendeu a odiar a pessoa pela cor da pele, né? Então a criança, ela é ensinada. Se o ódio ele é aprendido, a gente também pode aprender a amar. Então a primeira premissa é essa. E a outra é a gente trazer conteúdos para dentro da escola que consiga contemplar. Primeiro, obviamente, a gente consumir autores negros, não só para falar sobre a negritude, mas sobre falar dos lugares aonde eles estão. Então a gente poderia falar de uma literatura infantil, trazendo autores negros, trazendo protagonistas negros, né? Isso a gente pode falar ao longo do ano todo. Então eu vou ler a história de Chapeuzinho Vermelho, mas eu vou ler a história da menina do cabelo de fita. Temos livro para isso. Nossa, maravilhoso o livro. Eu li quando eu era pequena, eu encantei por esse livro, sério. Então, a gente pode trabalhar na literatura, a gente pode trabalhar a cor da pele através dos lápis, né? Que na minha infância, o lápis cor de pele era o lápis bege, o lápis rosado. Então, eu tô falando lá na primeira infância, propriamente dito, né? Sim. Trabalhar esses conceitos através da literatura, através dos desenhos, crie a sua família e peça para a criança dê diversidade de lápis, de tons variados de pele, para que a criança crie ali a sua família, enalteça a família dela, né? E aí, quando a gente vem mais ali pro pessoal um pouco maior, 7, 10, 12 anos, eu acho muito importante a identidade já ser construída ali, né? Dos 7 aos 10 anos, começar a construir a identidade dele ali. E além de todo esse conceito que eu trouxe anteriormente, quer trabalhar os livros, quer trabalhar os tons de pele, quer trabalhar as referências, então trazer, né, gravuras, recorte de pessoas que são referência, de crianças negras que estão ali já em alguma circunstância, ou seja no cinema, ou seja escrevendo, que a gente tem autores mirins escrevendo, mas a gente pode trazer também uma atividade que é muito bacana e que traz essa identidade, que é o IBGE, né, que é a declaração. Isso funciona muito legal nas escolas. E claro, como essa criança ainda não tem noção da identidade dela, a gente precisa trabalhar, né? Trazer ali os conceitos, trazer ali as referências, para aquela criança, quando ela olhar para aquela foto, ela fala, não, eu vou me autodeclarar negro porque eu me pareço, por exemplo, com o Neymar. E por muito tempo ela achou que o Neymar era um homem branco. Então, quando eu trago ali um mural com várias pessoas, né? É uma das atividades que eu acho importantíssima desenvolver na escola. Um mural com várias pessoas de tom de pele diferente, com a nomenclatura ali branco,
pardo, indígena, negro, né? Japonês. E aí aquela criança brinca de recenseador do IBGE, eu acho que a gente já começa a criar a identidade dela a partir daquele lugar. Então são várias atividades que dá para ser trabalhada ao longo do ano todo, né? Para um pouco os adultos, os maiores, né? Os adolescentes já, adulto não. Os adolescentes ali já, a gente pode trabalhar não só, né, os livros, a literatura e etc, etc, mas a gente pode trabalhar também os autores, trabalhar com os adolescentes também as referências, né? São várias as possibilidades para a gente fazer uma educação antirracista ao longo dos 365 dias do ano. Janeiro, a gente fala sobre saúde mental, janeiro branco. Então a gente pode trabalhar ali com o pessoal de 15, 16 anos já acerca da saúde mental da população negra. Né? Fevereiro vem carnaval, dá para trabalhar também. Março tem o dia da discriminação, o dia nacional da discriminação racial. Então a gente consegue inserir nesse calendário várias atividades que não vão colidir com o calendário escolar, mas que traz ali no centro, a todo momento, as discussões para uma sociedade, para uma educação antirracista. E o importante é que você mostra pra criança, tipo, negra, muitas vezes, que é vítima, tipo o exemplo do Neymar. Às vezes aquela criança lá vê o Neymar, tipo, o Neymar é branco, porque ela só tem acesso a pessoas famosas, a pessoas de sucesso, que ela vê que a pessoa é branca. Então, talvez ela automaticamente ligue com, se o Neymar, ele tem, tipo, uma pele parda e tudo mais, mas ele faz sucesso, então ele deve ser branco. Ele é branco. Então, é muito importante, pelo menos na minha visão, a gente ter essa maior visibilidade de autores negros, de celebridades negras, porque eu vejo sempre, tipo, crianças brancas, nossa, eu me identifico com tal pessoa, tal pessoa é muito foda. E a criança negra vê que ela não tem uma representatividade, um alguém pra se guiar, né? Porque sempre quando você é criança, você sonha, eu quero ser astronauta, eu quero ser cantor, eu quero ser ator de cinema. E eu acho muito legal essa maior representatividade e a criança saber que não, a gente também tem gente que é foda, assim, e que é negra, não são só pessoas brancas. Exatamente, isso é muito importante. Só que eu venho refletindo ao longo desse Novembro Negro e eu queria até trazer essa provocação para vocês. Por quê? As crianças, elas se referendam, obviamente, a partir de famosos autores, né? Atores, jogadores, né? O jogador de futebol é o que mais se destaca ali, porque a mesma menina ali, ela sabe quem que é o Neymar. Sim. Então é o que se destaca. Mas eu venho refletindo e, sobretudo, naquilo que a gente conversou até um pouco antes, que a representatividade que nós exercemos no lugar onde a gente está. Então, uma criança vê pessoas como vocês, né? Falando sobre esses assuntos, trazendo essa temática, né? Sim. Olha a importância que a gente pode construir dentro do nosso território. A gente precisa dessa representatividade, obviamente, porque a gente consome muita mídia. E na mídia quem tá lá é o Neymar, no futebol, né? A Thaís Araújo nas novelas, né? A Carolina Dickmann, são essas pessoas que estão retratadas ali. Então, por óbvio, eu vou me referendar a partir daquilo que eu estou vendo. Mas a gente tem uma responsabilidade e a gente tem um alcance municipal. Sim. E a gente pode ser essa referência. Dentro das escolas mesmo, lideranças como a gente já vê formado, assim como você, poderia perfeitamente sentar e dialogar com aquelas crianças, porque vocês já estão num lugar, num ambiente onde para vocês é um ambiente saudável, é um ambiente familiar, e são lideranças aqui dentro das escolas, lá dentro das suas escolas. Então já é muito importante a gente fazer esse serviço de base, porque aí aquelas crianças ali que às vezes não têm referências, vão consumir aquilo que você está falando. E quando você chega e fala assim, o Neymar é um homem negro que levou o futebol do Brasil para fora do país, assim como o Vini Júnior também, assim como foi Pelé, nomes que perpetuaram a nossa história, né? Então ele pega e fala assim, então o Neymar é negro? Então a importância da gente também fazer esse movimento dentro dos lugares onde a gente ocupa, eu não tenho dúvida que vai fazer
um movimento significativo também na nossa sociedade. E essa criança lá na frente, obviamente, vai, quando for perguntada qual é a referência, ele vai citar alguém de renome, mas vai citar, obviamente, um colega ali de classe, um munícipe, Sim. um aluno daquela escola. Com certeza, até porque você conhecer sua história e ser influenciado por pessoas que você se identifica, eu acho que é a melhor forma de sentir orgulho, né? Exatamente. De quem você é. Sim. Aproveitando esse gancho, eu queria te perguntar, você acha que o Brasil, ele é menos racista do que há 20, 30 anos atrás? O Brasil, ele não é menos racista do que há 20, 30 anos atrás. O que o Brasil tem feito é denunciado esses casos de racismo. Sim. Né? A denúncia tem acontecido cada vez mais, porque a informação vem chegando cada vez mais, o conhecimento vem chegando cada vez mais, a identidade vem chegando cada vez mais. Então, isso obviamente vai desaguar no aumento de denúncias, no aumento de autodeclaração, no aumento de pessoas negras nesses espaços que ainda é muito mitigado, mas que tem crescido. Então, sim, o Brasil, ele é um país que ainda é muito racista. E eu não sou capaz de dizer que ele é menos do que há 20, a 30 ou há 40 anos atrás. Eu não sou capaz de dizer. Eu só sou capaz de dizer que hoje a gente tem exigido que as leis sejam mais rígidas. Entendi. E a gente sabe que, assim, infelizmente, o racismo está enraizado no Brasil. E por conta disso, todos nós da população brasileira somos racistas. Você tem alguma dica ou isso pode ser feito para que a gente possa conscientizar as pessoas brancas a tomarem atitude antirracistas e serem antirracistas e lutarem contra o racismo? Eu acho que sem sombra de dúvida é conhecer a história da criação do nosso país, né? A história como foi constituído o Brasil. Sim. Sem sombra de dúvida a gente tem que tirar essa venda de que o Brasil foi descoberto. O Brasil foi invadido. Sim. Não houve descoberta. Aqui já existiam pessoas aqui. Já existia. Já tínhamos povos originários aqui. Então eu acho que a primeira forma da gente é o diálogo, né? É falar, não, a gente precisa conhecer a verdadeira história do nosso país. O nosso país foi constituído a partir de 3 povos. Então a gente está falando dos povos originários, nós estamos falando dos europeus, nós estamos falando dos africanos. Então, enquanto você continuar nessa ignorância, você não vai conseguir avançar. Eu acho que a melhor maneira da gente conversar é contando a verdadeira história do nosso país. E depois é trazer números, estatísticas. Como a gente sabe, 90% das mulheres mães solo são mães negras. Por quê? Apenas 18% dos cargos de direção são ocupados por pessoas negras. Por quê? A gente precisa provocar o senso crítico dessa pessoa. E eu acho que é onde a gente vai conseguir avançar. A pessoa precisa começar a se questionar. Sim. Por que a gente normaliza a população carcerária ser majoritariamente constituída por pessoas negras, mas a gente não se questiona, não se incomoda com um país que tem 56% da sua população negra e a gente até hoje não ter tido uma ministra da maior corte negra. Por que a gente ainda sente confortável em ver que nesses espaços de poder, autoridade e decisão ainda não estão sendo ocupadas 56%, metade, por negros? Então é essa discrepância. Por que abordagens policiais com relação a negros são violentas? É bem diferente. É bem diferente. Por quê? Por que na saúde a mulher negra, a ela é negado o mesmo número, a mesma quantidade de anestésico na hora do parto? Tem que começar a questionar, né? Então eu acho que provocar o senso crítico das pessoas brancas que estão próximos a nós, né? E trazer para elas, sobretudo, né? Eu acho que trazer as questões assim para elas, no sentido, olha, o vocabulário nosso ainda é muito carregado, eu acho que é um caminho. Sabia que o nosso vocabulário ele carrega, ele perpetua o racismo? Sabe? Aí explica para ela, porque quando você faz isso, parece que vai tornando mais explícito para as pessoas algumas coisas. Vão ter aqueles que não vão querer aprender, que vão dizer que isso é mimimi, que tá muito chato o mundo, que sempre foi, mas sem sombra de dúvidas, a gente vai florescer pessoas ao nosso redor, não tenho dúvidas. A informação e o conhecimento é libertador. É muito
doido, inclusive, porque eu já ouvi gente falando assim, pessoas brancas falando, eu não sou negro, então eu não tenho lugar de fala, então, tipo, eu não posso lutar contra o racismo. Quando não, até porque, assim, pelo fato de você ser uma pessoa branca, pelo fato de você não ser uma minoria, você, infelizmente, tem mais lugar de fala que a gente, né? Sim. E você estando de fora, você não percebendo, mas mesmo assim lutando, mostra que, tá, beleza, você não é negro, mas por que você não pode lutar por uma maior igualdade, né? E eu acho muito, muito interessante isso. Eu acho só importantíssimo, essa fala tua é muito importante, eu não posso deixar de falar. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é nos responsabilizar. E questionar. A primeira pergunta que precisa fazer qualquer ser humano do globo terrestre, sobretudo do Brasil: quais são as heranças que eu carrego do período de escravização? Eu, pessoa negra. E eu, pessoa branca. Mas eu não era nascido naquela época. Ok, mas você... a tua vida reflete a herança daquele período. Em que lugar que você está? Das pessoas que foram escravizadas ou dos senhores que escravizaram essas pessoas negras? E aí você vai entender se você está no seu lugar de fala ou não. Se eu estou na ponta aonde os meus ancestrais foram os escravizadores, eu tenho lugar de fala. E eu preciso extirpar esse câncer que é o racismo. Se eu tô do lado onde as pessoas foram escravizadas, eu tenho que permanecer resistindo, descansar quando for possível e necessário, mas continuar resistindo, porque essa luta ela ainda não acabou. A luta que Zumbi dos Palmares começou lá atrás, ela não acabou hoje em 2025. Ela continua viva. Só que é isso. O lugar de fala, como você trouxe muito bem de Jamila Ribeiro, ela sempre considerou que o lugar de fala é da onde eu falo, do meu lugar, da onde eu estou. Se eu estou num lugar de privilégio, meu lugar de fala é desse lugar. Se eu não estou num lugar de privilégio, o meu lugar de fala também é daquele lugar. E se responsabilizar e se questionar. Qual é a herança que eu recebo do período colonial? Né? Eu acho que a melhor forma da gente avançar é se questionar, é trazer essa crítica. E aí, sem sombra de dúvida, você vai precisar sair da inércia. Sair da zona de conforto. Exatamente. E o que uma pessoa ela pode fazer para se engajar nessas iniciativas? Por onde a gente começa? A primeira coisa que eu sempre falo é começar a se questionar. De tudo, se questione de tudo aquilo que parece normal, tudo aquilo que parece comum, né? Começa a se questionar por que a ausência dessas pessoas. Eu acho que a gente tem escutado, pelo menos ininterruptamente, uns 3 anos, que 56% da população brasileira é negra. Se essa população ela reflete metade do país, por que eu não me incomodo ainda com a ausência deles em certos lugares? A primeira forma é: incomode-se com tudo aquilo que parece normal. Comece a se questionar. É assim que você se torna aliado na luta. Palavras como "eu não vejo cor" não ajudam. Porque a cor é determinante numa sociedade que foi construída a partir de mão de obra de pessoas escravizadas. A cor é sim determinante. Nós refletimos sim aquele período da nossa sociedade até nos dias de hoje. Então, esse tipo de palavra não ajuda. Palavras como "todos somos iguais", ela também não ajuda. Porque a gente gostaria, e quando eu falo isso, não significa que eu não quero me parecer, eu quero ser diferentona e etc. Eu estou falando que, em que pese biologicamente nós sejamos todos iguais, e isso, sem sombra de dúvida, nós somos, socialmente nós não somos todos iguais. E aí eu uso um exemplo muito prático. Se eu sair, ou se um homem, vamos usar um homem, onde que a violência contra o racismo ela é muito mais evidente, muito mais flagrante quando a gente fala de violência policial. Se um homem negro sair às 8 horas da noite na Andaló, ou qualquer avenida, a avenida principal da sua cidade, correndo, pensando que ele está correndo para treinar, né? Hoje é muito comum, popularizou-se muito a corrida, sim, popularizou-se muito, né? Os esportes ao ar livre. Os esportes ao ar livre, exatamente. Se ele sair correndo, sem camisa, ou com camisa, pode estar vestido da forma que for, ele vai certamente ser abordado por um policial. E um homem branco? Um homem branco correndo é o quê? Ele é um homem atrasado. Um homem negro é o quê? É um ladrão, é um marginal. Então, isso é claro, é evidente. Eu posso falar para um menino de 4 anos, ele vai entender.
Então nós não somos todos iguais, porque eu não tenho o direito sequer de sair da minha casa sem meu documento, sem a nota fiscal de um produto que eu adquiri. Não é? Sim. Então nós não somos todos iguais. A abordagem, um policial jamais vai parar um homem branco que está correndo numa grande avenida, porque ele não sabe, inclusive, se ele está parando um doutor. Mas um preto, ele certamente está parando um marginal. E isso eu estou falando porque foi um caso que aconteceu comigo, meu amigo, que é atleta, multiatleta, e ele estava treinando apenas de short, relógio e tênis, Nandaló, porque ele faz triatlo. E ele treina, corre 10 km por dia, e ele foi parado. Simplesmente por ter 1,90 m e ser um homem preto. Quilombola. Então é isso. Então nós não somos todos iguais. A primeira coisa que a gente tem que fazer é se questionar. A segunda e a terceira é parar de usar frases chavão, frases lacrativas, achando que você está avançando, porque você não está avançando. Você está acobertando o Estado, que tem por responsabilidade promover ações afirmativas e políticas públicas para reduzir os impactos daquele período de escravização. Sim. E o que você acha em relação às cotas, assim? Porque, tipo, eu já vi muita gente falando, não precisa de cota porque a gente tem o mesmo intelecto. O que você acha de falas como essas no dia de hoje? As cotas, ela não está discutindo ali se a pessoa ela tem um desenvolvimento intelectual superior ao outro. As cotas é reparação histórica. Se eu escravizo uma população por 400 anos, aquela população ela está sem qualquer tipo de humanidade preservada ali, de dignidade preservada ali. E eu, por conta de uma pressão, por óbvio, da Inglaterra, que tinha interesses econômicos, Sim. ele queria explorar a economia aqui no Brasil. Monetizar, né? Monetizar é só pensar, é o que eu falo, não tem quem conheça a sua história que permaneça no lugar da inércia. Não. E aí, depois dessa pressão dos movimentos abolicionistas e da Inglaterra, o Brasil se torna um Brasil onde as pessoas que foram escravizadas se tornam libertas. Mas naquele momento, aquelas pessoas que até então moravam em senzalas, aquelas pessoas que não poderiam acessar as escolas, aquelas pessoas que não tinham direito à moradia, a trabalho, elas são colocadas em liberdade para concorrer com as pessoas que já estavam construindo riqueza há 400 anos. Como que eu posso falar que eu sou contra as cotas ou que a cota questiona o grau de intelectualidade da pessoa? Não. As cotas nada mais é do que políticas públicas de reparação. Aquilo que está acontecendo hoje por meio das cotas deveria ter acontecido lá no período quando houve aquela abolição. Sim. Era naquele momento que deveria ter previsto o direito à educação, o direito à moradia, o direito à saúde da população negra. Então, quando eu conheço a história, eu jamais vou dizer que cotas mede o intelectual, quando, na verdade, a cotas é uma responsabilidade do Estado que deveria ter sido prevista há 137 anos atrás, e não agora, em 2012. Né? Então, eu sou totalmente a favor das cotas e quando eu chego em qualquer lugar eu falo, apoiem políticas públicas, apoiem as cotas, apoiem ações afirmativas, porque é uma maneira da gente reduzir os impactos daquele período tão nefasto do nosso país. Então eu sou uma apoiadora das cotas, em que pese não tenho experimentado as cotas na minha formação. E não fiz isso lá atrás, não foi porque eu não quis, não. Foi porque eu já iniciei meus estudos aqui. Quando eu fui chamada na faculdade do Mato Grosso, eu já estava 6 meses inserida aqui em São José do Rio Preto. Então eu não quis retroceder esses 6 meses na ocasião. Então só por isso que eu não fui fruto de cotas. Mas eu vejo pessoas pretas ocupando os espaços que elas só puderam ocupar porque foram fruto de cotas. Então eu sou totalmente a favor das cotas e todo mundo deveria ser. É reparação histórica, não é esmola, nem caridade. Nem caridade, não é nada disso. A Não. gente não está medindo QI, ninguém está falando que as pessoas negras são intelectualmente falando inferiores às pessoas brancas, porque eu poderia citar várias pessoas aqui de elevado grau de intelectual
de intelecto que são pessoas negras. E eu falo sempre dela, que é a Jaqueline Góes, que sequenciou o genoma do Covid em 48 horas. Sim. Então, quer dizer, o nome dela foi aclamado em todo o nosso globo terrestre, aqui no nosso território, como a velocidade em que ela conseguiu esse feito. Até porque não é uma questão de igualdade, sim equidade, né? Exatamente. A gente está reparando a história, como você disse. Bom, Cláudia Honora, mulheres como você são inspiração, a gente tem certeza. Eu, como mulher, você me inspira. Muito obrigada. Então, eu queria te perguntar, como é pra você saber, assim, que, nossa, eu inspiro uma população, eu influencio as pessoas. Como você se sente em relação a isso? Primeiramente, é uma coisa muito nova, muito prematura para mim, porque, na verdade, você não tem essa noção, né? Do quanto você inspira, do quanto você muda o lugar onde você tá. A gente simplesmente, pelo menos eu, no meu ponto de vista, eu queria só falar aquilo que, para mim, poderia pavimentar o caminho de outras pessoas. Uhum. Eu falo, né? Da minha graduação até o ensino fundamental médio, foi muito tranquilo, foi em escola pública e etc, etc. Quando eu acessei ao ensino superior, de lá para cá, o caminho foi muito árduo, foi muito dolorido. Porque é o que eu falei no início, a sensação é que esses lugares não eram pensados para nós, né? Então, você vê uma força, uma atração, tentando te empurrar, tentando te impedir. Então, quando eu abro a minha boca, eu vou para o Conselho, eu vou para o Mulheres do Brasil, eu vou para a OAB, e eu abro a boca, é no sentido de pavimentar esse caminho, tornar menos doloroso para as mulheres que me rodeiam. E aí eu tenho a grata oportunidade de ouvir meninas como você falando que eu inspiro. Então, na verdade, para mim é tudo muito novo saber que eu inspiro alguém, né? Uhum. Que na minha cabeça, na minha intenção, eu só gostaria de facilitar o espaço, né, a chegada dessas mulheres nesse lugar, a partir do lugar que hoje eu estou. E do privilégio, né, de estar podendo alcançar outras pessoas. Então, para mim é muito novo, mas eu recebo com maior carinho esse tipo de troca. Muito obrigada. De nada, obrigada eu. E Cláudia Honora, para você, assim, como para nós adolescentes que estamos aqui dentro da escola, a gente pode levar essas pautas e levar esse conhecimento e essa luta antirracista para dentro da sala de aulas, para os nossos amigos, para os nossos colegas, até mesmo para os nossos professores? Sim, eu acho que é muito importante. São dentro dos grandes diretórios de escola, de faculdade, que saem grandes projetos, sabe? Uhum. Seria muito importante vocês, enquanto alunos, pensar, desenhar um projeto de uma escola antirracista, de uma sociedade antirracista, projetos esses que poderiam promover ali a inclusão da sociedade e a escola com pessoas que são referências nesse assunto. Assim como eu falei, projetos como esse, que é um projeto que eu tenho encabeçado em alguns lugares, que é do IBGE, entendeu? Que faz com que a gente trabalhe essa identidade. E, sobretudo, vocês falarem do lugar de onde vocês estão, do lugar de fala de vocês. Acho que seria muito importante, por exemplo, pegar os alunos abaixo de vocês e sentar e falar um pouco do que é ser um menino negro, na sua idade, na sua realidade, o que é ser uma mulher, né? No caso dela, uma mulher, porque a gente sabe que existe uma encruzilhada onde encontra-se todas essas questões, encontra todas essas pessoas que são ditas as minorias, mas que são a maioria. Então, são os negros, são as mulheres, são as pessoas com deficiência. Então, daria pra gente desenvolver, de vocês desenvolverem um projeto muito robusto, pensando a partir desses lugares. Pensando a partir do lugar de onde você fala, né? Fala, olha, eu sou um garoto que sonho, né, em ocupar os espaços assim, em ocupar os espaços assado, e que essa referência que eu trago aqui para vocês, eu trago a partir de pessoas que me referendaram. Vocês precisam falar com esses alunos que estão aqui. Vocês têm um repertório gigantesco para poder mudar a ordem
daquilo que acontece fora dos muros das escolas. Que vocês vão conseguir alcançar. Há lugares onde a minha voz pode não alcançar. Então, sentar, de repente, fazer assim, aquilo que nós fizemos ao longo dessa semana da consciência negra, de trazer uma pessoa com autoridade, sejam vocês essas pessoas com autoridade. Coloquem os alunos que estão em idade, né, inferior, em grau inferior de estudo ali, colocam eles, eu sou do 7º ano, então vou falar para o pessoal do 5º ano, né? E vou falar de todo esse conteúdo que vocês experimentaram ao longo dessa semana. Eu vou falar um pouco mais para eles sobre igualdade racial, eu vou falar mais um pouco para eles sobre as pessoas com deficiência, eu vou falar para eles sobre as pessoas LGBTQIAPN+, eu vou falar sobre os idosos. Então, vocês precisam ser essa referência aqui. E, sobretudo, por óbvio, a gente pensar como a nossa sociedade é impactada com esse tipo de propositura, né? Selos, criar selos, né? O aluno amigo das crianças negras, o aluno amigo das crianças LGBT e sobretudo, fazer projetos que vocês podem replicar em outras escolas. Nós temos ali o grupo de formação, que nem o projeto de formação que o meu coração bate nesse projeto, que é o de formação de uma educação antirracista e os herdeiros de Zumbi. Então, pegar um grupo de meninos e sentar e falar um pouco mais sobre a ausência de homens negros nesses espaços, a ausência de mulheres negras nesses espaços, criar esse projeto e desenvolver aqui dentro da escola mesmo e fora da escola mesmo. Tem muito a gente não precisa inventar roda, pessoal. A gente não precisa inventar a roda. A gente pode se engajar em projetos que já existem, para fora dos espaços escolares e que vocês podem implementar dentro das escolas. Então, um projeto como esse mesmo, que é o Herdeiros de Zumbi, eu acho ele muito interessante, porque você pode juntar com mais 3 ou 4 amigos que vocês tenham aqui e falar sobre a vontade do homem negro de ocupar espaços como o da engenharia, ocupar espaços como o da medicina, buscar autores negros nesses lugares e referendar todas as outras crianças a partir desse lugar. Então seriam projetos super execuíveis que vocês dariam perfeitamente conta de executar. Sim, e é muito importante, é muito interessante você trazer essa pauta, porque é muito legal você se sentir importante, né? Assim, você ter lugar de fala, você falar assim, nossa, não, eu participo desse projeto, eu sou um mini ativista, eu vou lá, eu converso. Eu sempre falo que, tipo, eu agradeço muito o PodSerp, porque ele nos dá esse lugar de fala, né? De, não, eu falo sobre pautas importantes, eu tenho essa consciência. Mesmo a gente sendo novo, né? Vocês já têm. Eu tive na conferência da mulher em outubro, lá em Brasília. E eu fiquei estarrecida, porque tinha um grupo de meninas adolescentes de 14 a 15 anos que pediram para a ministra das mulheres e para o presidente do nosso país, presidente Lula, o direito à fala. E elas subiram, quebraram todos os protocolos. E elas subiram no palco para dizer que elas não estavam tendo ali o direito à fala, que elas escutaram várias mulheres que estavam ali dizendo que elas não tinham que ocupar aqueles espaços, que aqueles espaços não era para elas. Por quê? Porque acreditava-se que a conferência é das mulheres, mas aquelas meninas se tornarão mulheres. E, sobretudo, uma conferência para tratar de vários assuntos, inclusive da violência contra as mulheres, que nós ocupamos também, infelizmente, essa estatística do nosso país. Então, aquelas meninas, elas pediram um direito à fala, meninas de 14 anos. Se você fechasse o olho, você achava que eram mulheres, ativistas. E elas falando, nós temos o direito de estar aqui, a gente que gostaria que esse direito fosse respeitado. Porque hoje nós somos meninas, mas isso não isenta a gente de ser violentada. A gente também é vítima de violência doméstica, é vítima de estupros, é vítima de vários crimes que acontecem com mulheres na vida adulta, mas que também acontecem com mulheres ainda na infância. Então, quando eu vi aquilo acontecer, eu falei, a juventude tem um poder sobrenatural. Elas quebraram o protocolo de uma conferência. Elas pediram a fala para um presidente.
Então, eu quero muito que vocês saibam que vocês são e devem ser, vocês já e devem propagar, devem multiplicar esse lugar. Vocês já são essa referência para os alunos que estão aqui. Vocês já estão com a chave na mão, só vão. Só vão. Muito obrigada. Bom, eu queria agradecer, né, mais uma vez. E é muito legal que nos dias atuais, tipo, nós jovens temos mais espaço de fala, né? Porque tem muitas das vezes você, só por você ser jovem, igual as meninas mesmo, você não tem lugar de fala, você é criança. Fica aí, é conversa de adulto, entende? Não existe isso, né? Não é. Porque a gente é atravessado, a criança é atravessada, não à toa. Eu sempre trago isso em pauta. Vocês já viram algum código do homem branco hétero de classe média alta? Alguma legislação que tutele o direito deles? Porque eles sempre tiveram na ponta dessa pirâmide, né? Sim. Mas a gente tem lei que tutela o direito da criança e do adolescente, a gente tem lei que tutela o direito do idoso, que tutela o direito da mulher, tutela o direito da pessoa com deficiência, que tutela o direito das pessoas negras, dos LGBT. Então, quando isso acontece, é porque existe um grupo que deve ser preservado. Então, a gente não pode nunca deixar de pensar que todos estão ali, que as pessoas que têm essas legislações especificadas, elas estão ali porque elas foram vítimas de uma violência. Porque ninguém legisla porque, olha, vamos legislar a indenização por ser uma criança super desenvolvida. Uma criança com superdotação. Não existe. Eu vou fazer uma legislação que tutela a criança por quê? Porque o direito dela está sendo desrespeitado. Porque ela está perdendo a vida. Porque ela não está tendo o direito de ir à escola respeitado. Então a gente tutela o direito pensando que algum direito dela está sendo negado. Que algum crime aconteceu contra aquela criança. Que nem a lei Henri Borel. Precisou de um menino morrer naquela situação para que o Estado entendesse que deveria fazer uma lei que tutelasse medidas protetivas para a criança que sofre violência dentro do ambiente doméstico, né? Então as leis elas sempre vêm depois de o acontecimento de um crime. Essas leis que tutelam essas ditas minorias, né? Elas não vêm para enaltecer, para indenizar, né? Então elas vêm porque aconteceu um crime, aconteceu algo horroroso ou coisa do tipo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós temos sim lugares de fala. Criança, idosos, adultos, negros, mulheres, né? Então, da onde vocês estão, vocês já são formadores de opinião. A gente não precisa ter milhares de seguidores para a gente ser formador de opinião. A gente não precisa ter milhares de seguidores para a gente influenciar outras pessoas. A gente já influencia. E isso fica muito claro quando eu recebo pessoas como vocês que falam, você para mim é uma referência. E eu fico, como assim? Mas eu nem tenho seguidores, eu só sou a Claudionora, filha da dona Neide, etc. Como que eu influencio? E aí isso começou a fazer com que eu me responsabilize, sim. Porque influenciamos. E aí eu jogo a bola para vocês agora. Bom, eu acho que é isso, né, Maria? Sim. Eu queria agradecer de novo, falar que você inspira muita gente. Eu falo isso agora por toda a comunidade SERP. Muito obrigado por ter feito esse acompanhamento com a gente. É muito importante. A Semana da Consciência Negra é uma semana muito importante que a gente sabe que tem que ser levada ao restante do ano todo. Sim. A gente agradece muito a vocês. Eu considero, sim, você uma inspiração muito grande para mim. Obrigada. Maria mais também, que uma inspiração, né? Muito obrigado, Maria. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E é isso. Obrigado, gente. Espero que vocês Tchau, tenham tchau. gostado. Muito obrigada, Tchau, tchau. gente. Obrigada.